Olá, vamos dando continuidade ao estudo do caule e agora nós vamos estudar o caule e a anatomia interna, ou seja, como que os tecidos e células se organizam para formar e constituir esse órgão vegetal. Então, a gente sabe que existem duas classes de angiospermas, as monocotiledôneas, que apresentam apenas crescimento primário, e as dicotiledôneas, que apresentam crescimento secundário. Já inicio a aula de anatomia mostrando a diferença morfológica entre eles. Então, no caule de monocotiledônea, os feixes condutores de seiva, que é o xilema e o floema, eles estão dispersos por todo o caule. E entre os feixes eu vou ter o parênquima de preenchimento. Então, caule de monocotiledônea, feixes dispersos aqui sobre o caule. Já no caule de dicotiledônea, eu tenho os feixes condutores de seiva de forma concêntrica, ou seja, na forma circular, na periferia do caule, próximo à sua extremidade, que é próximo à sua parte externa. E no meio, no crescimento primário, eu vou ter o parênquima de preenchimento. Conforme a planta vai crescendo e surgindo o crescimento secundário, tudo isso daqui vai ser preenchido por xilema. Por quê? Porque as dicotiledôneas apresentam um crescimento secundário, certo? Então, aqui, ó, caule de dicotiledônea, depois em crescimento secundário, né? Inicialmente, quando a planta está se desenvolvendo, é assim. Aí, quando surgem os meristemas secundários, com o passar dos anos, o centro vai ficar forrado por xilema, né? Ó, xilema, que é dividido por cerne e alburno, que o cerne é a parte morta do xilema, que não conduz mais seiva, e o alburno ainda é a parte funcional. O câmbio, né? O floema, e aí o súbera ou a periderme, que é a casca. Então, aqui novamente, ó, o alburno, né? Que é a parte... Então, praticamente, num caule de dicotiledônea, de anos de crescimento, praticamente 80% a 90% de todo o caule é o quê? Xilema. Então, aqui está o alburno e aqui está o cerne, né? Fazendo aí o seu preenchimento. O cerne é a madeira seca, a madeira verdadeira, enquanto o alburno é a madeira molhada, porque ainda está conduzindo seiva. E o restante que vocês estão vendo aqui, aí serão os demais tecidos, principalmente o floema. Por quê? Porque o floema sempre fica na parte externa, tá? Então, especificamente o caule de monocotiledônea, ele apresenta, então aqui eu peguei o caule do milho como exemplo. Se eu cortar, eu vou observar aqui os feixes todos dispersos no parênquima. E se eu pegar um feixe, eu vou observar aqui a presença do xilema, né? Sempre para dentro e maior. E o floema menorzinho para fora. Então, sempre obedecendo esse padrão. Xilema maior para dentro, floema menorzinho para a periferia. Então, a gente fala que como não existe uma divisão de cilindro central com cilindro vascular, eu não tenho uma região como lá na raiz, que apresenta uma parte interna delimitada pela endoderme, a gente chama essa estrutura de estrutura astélica ou austélica. Por quê? Porque não há distinção entre córtex e cilindro vascular. No caule de monocotiledônea, só existe um tecido de revestimento, porque ela não apresenta crescimento secundário, que é quem? A epiderme. Internamente eu tenho o parênquima de preenchimento e o xilema e o floema disperso aqui, ó, de forma difusa, sendo que cada feixezinho desse, aumentado aqui, ó, de tamanho, tem o xilema maior para dentro e o floema pequenininho para fora. E aí sempre vai ser assim o caule de monocotiledônea, tá? O caule de dicotiledônea apresenta duas etapas de crescimento, duas fases. A estrutura primária, que é quando a dicotiledônea está crescendo longitudinalmente e apresenta então os meristemas primários, a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. No início do crescimento do caule de dicotiledônea, nós vamos ter a epiderme revestindo o órgão, logo abaixo o córtex, que apresenta parênquima, e aí os feixes condutores de forma concêntrica. Em cor de rosa aqui o floema para fora, em azul o xilema para dentro. E no centro do caule eu vou ter a medula, que é parênquima medular. Nesse caso aqui, esse caule já está iniciando o crescimento secundário. Como que a gente sabe? Porque surgiu o câmbio, e o câmbio é um meristema secundário, portanto, vai apresentar aí, iniciar o crescimento da segunda fase.
A estrutura primária aqui, então, do caule de dicotiledônia apresenta a epiderme revestindo, né? Essa região aqui do córtex, que é o parênquima cortical, tá? A endoderme, às vezes ela existe, mas pode ser que não esteja diferenciada. E aí aqui o cilindro vascular, onde apresenta os feixes condutores de seiva. Então, o parênquima medular, que é a medula, o meio, que será preenchida depois pelo cerne e alburno no crescimento secundário, conforme esse caule for engrossando. E aqui o floema e para dentro o xilema, né? Então, os feixes estão de forma concêntrica. Olhem aqui. Então, toda a parte central do crescimento primário, que os feixes condutores, maior ao tamanho da célula, da bolinha, xilema, e aqui pequenininho o floema, certo? Então, nós vamos ter aqui toda a organização do feixe condutor. No entanto, quando a planta de dicotiledônia começa o crescimento secundário, surge quem? O câmbio e o felogênio. Câmbio e felogênio são os meristemas secundários, que darão origem, o câmbio origina o floema e xilema secundário, e o felogênio o súber e a feloderme, que aí vai fazer o engrossamento, o crescimento em espessura do caule. Observe que antes o azul aqui era apenas xilema primário, agora já tenho quem? O xilema secundário, floema secundário se formando, certo? E o súber agora revestindo, e não mais a epiderme, porque a planta já está em crescimento secundário. Então, observe, aqui é a planta, né, em crescimento primário, logo que está se desenvolvendo. Aí eu vou ter aqui toda a região do parênquima, os feixes concêntricos no cilindro vascular, né? E aí surge quem aqui, ó? O procâmbio, fazendo aqui o aumento, né? O xilema e o floema primário ainda. E aí vai surgir o câmbio. Observe que inicialmente aqui nessa figura apresenta o câmbio fascicular. O que é o câmbio fascicular, professor? Que está dentro do feixe condutor. Esse risquinho preto que a gente está vendo aqui, ó, é o câmbio fascicular. Ele ainda não está envolvendo todo o caule, ele está apenas dentro do feixe condutor. Quando ele vai sofrendo mitose, aumentando de tamanho, ele fecha, ó, ligando um feixe condutor com o outro. Então, essa região que fica entre um feixe condutor e outro, eu chamo de câmbio interfascicular. Entre um feixe condutor e outro. E aí, o câmbio começa a funcionar definitivamente, produzindo, então, quem? Xilema e floema secundário. Surge o felogênio, por consequência, a epiderme substituída pelo súber, porque o felogênio forma súber para fora, e feloderme para dentro. O que é a feloderme mesmo? Parênquima de preenchimento. Então, olhem aqui, ó. Regiões jovens da planta, então em crescimento primário, né? Que os feixes concêntricos, xilema e floema primário. Surge quem aqui? O câmbio, né? Vai surgir o câmbio. O câmbio torna-se câmbio interfascicular e começa a formar xilema para dentro e floema para fora. Então, aqui em azul, floema, em amarelo, xilema. Olha aqui no último estágio de planta que já está bem desenvolvido. O súber, revestindo e não mais a epiderme. Aqui dentro, em amarelo, não tem mais parênquima medular. É tudo quem? Xilema, preenchendo, que o floema secundário, a feloderme aqui em verdinho, e esse círculo vermelho aqui é o felogênio, que forma a feloderme para dentro e o súber para fora, conforme a gente já estudou lá nos meristemas. Então, aqui mais uma vez, ó, a planta está em crescimento primário, parênquima medular, xilema, aqui em amarelinho, floema em azul, procâmbio. Aparece o câmbio, então o câmbio aqui já surgiu de forma fascicular e interfascicular. Câmbio funcionando. Como que eu sei que está funcionando? Olha já a quantidade de floema em azul e a quantidade de xilema em amarelo. E aí o câmbio vai funcionando e vai preenchendo aqui tudo por xilema, que o parênquima medular vai desaparecer. Por quê? Depois de anos de crescimento, eu tenho esse meio aqui, ó, o cerne e o alburno, que é a madeira, que é o xilema propriamente dito. Qual que é a diferença do cerne para o alburno? O cerne é a parte do xilema que não transporta mais seiva, certo? Totalmente morto. Mas, professor, o xilema já é um tecido morto pela impregnação de lignina. Morto e infuncional. Já o alburno é morto, mas funcional.
E aí aqui aparece o felogênio, que vai produzir o suber, ó, que já ficou marrom para fora, certo? E a feloderme para dentro. Então, observe que aqui na última ilustração, eu já tenho tudo o xilema aqui no meio, né? E o floema aqui. Vai chegar uma hora que tudo isso daqui vai ficar na periferia e no meio vai estar só o xilema. Depois, aí, dependendo de cada espécie, família botânica, de 3, 4, 5, 6 anos de crescimento, certo? Então, para fechar a aula de anatomia, comparação entre o caule de Monocotyledônia e Dicotyledônia. Monocotyledônia, os feixes estão dispersos em todo o parênquima, de forma difusa, sendo que nesses feixes eu vou ter xilema e floema, sempre obedecendo o floema para fora e xilema para dentro, certo? Estrutura austélica, sem distinção de cilindro vascular e córtex. O revestimento, epiderme. Aqui eu tenho o caule de Dicotyledônia. Os feixes condutores estão distribuídos de forma concêntrica, então circular. Dentro tem o xilema, fora floema. Quando surgir o câmbio, ele vai entrar em funcionamento, tudo isso daqui vai se transformar em xilema. Por enquanto eu tenho o parênquima medular e aqui o córtex com parênquima de preenchimento. Inicialmente eu tenho a epiderme revestindo. Quando surgir o felogênio, a epiderme vai ser substituída pelo suber. Tem que olhar para as ilustrações e distinguir o que é de dico e monocotiledônia. Visto agora os dois órgãos, vocês têm que ter noção de, ao olhar para os órgãos, dizer o que é raiz, o que é caule. O que é raiz de mono, o que é raiz de dico. O que é caule de mono, o que é caule de dico. Isso é muito importante, essa distinção, porque as questões vão pedir para vocês a respeito de toda a organização dos órgãos vegetais, ok?